Gente, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos agradecer a oportunidade, né, do estudo que já teve, a primeira parte. Agora nós vamos continuar o livro dos Espíritos, continuando aqui o mundo espírita ou dos Espíritos. E agradecendo a Jesus, pedindo a Ele bênçãos para o nosso trabalho, né, para tudo que está acontecendo durante esse momento aí, tá? É bom lembrar, né, quem quiser participar de alguma forma, pode ficar à vontade, tá? A gente parou semana passada na questão 82. Eu cheguei até a ler, mas eu falei que ia voltar para a gente comentar um pouco mais sobre essa questão, né? É uma pergunta interessante. Ele pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? É uma pergunta interessante, ousada, delicada, difícil de ser respondida, né? Então, mas ele perguntou para os espíritos superiores. E aí eles respondem o seguinte: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Já respondeu, né? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Lógico, né? É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogia e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Bom, volta aos mesmos comentários, volta à nossa mesma realidade, né? Eles estão mostrando aqui a posição espiritual que nós estamos. Então, nessa posição que nós estamos hoje, tem muita coisa que a gente não consegue entender. Não tem expressões, não tem como você imaginar, né? Faltam palavras para clarear um determinado assunto, para falar de determinadas coisas. E temos tantas necessidades atuais no nosso momento presente em relação a nós mesmos, que a gente perderia tempo se ficássemos discutindo aqui, né, como é que o pessoal fala no popular aí, o sexo dos anjos, né? Então, é tentar descobrir a nossa realidade, partir do real para atingir o irreal, do material para atingir o espiritual. Então, daí o que o André trouxe a questão da ciência, a ciência mostra, vamos dizer assim, a parte mais palpável, e ainda com muitas dificuldades de entendimento para nós. Mas é a partir do conhecido, como chamou a atenção o Kardec lá no Livro dos Médiuns, né? Para que é importante partir do conhecido para o desconhecido. Então, o que é conhecido, supostamente conhecido, né? É bem entre aspas isso. O conhecido para o desconhecido, tem muita coisa aqui que a gente acha que conhece e não conhece. Que a gente vê e não entende. Pega e não tem nenhuma noção do que é. Tem uma coisa que a gente vê todo dia. Eu imagino que todo mundo vê todo dia, diante do espelho, e não conhece. Tá? Já perceberam isso? O que é que a gente vê todo dia diante do espelho? A Neide está falando assim, nós, né? Não, não. A gente vê o brinco, o batom, o óculos, o cabelo, a posição da roupa, se a roupa está arrumadinha no corpo. A gente vê tudo isso, mas não nos vemos, não. Certo? Nós não olhamos para nós. Nós continuamos olhando para as coisas e, na maioria das vezes, não entendemos nem as coisas nem nós. E isso está na nossa mão. Certo ou errado?
Esse é o ponto de partida para a gente começar a buscar as coisas mais profundas. Para buscar conhecimentos muito mais elevados, muito mais altos, muito mais profundos em relação ao universo, em relação a tudo isso. É importante buscar. Mas nós vamos fazer uma evolução em relação a isso aí. Quem tiver curiosidade, quem tiver vontade e até algum conhecimento para buscar essas questões todas científicas também, ótimo. Não estamos descortando a possibilidade, não. Mas é importante buscar com uma certa consciência até. Né? Aí, quando continua, o Allan Kardec comenta assim: dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Por quê? Ninguém nunca viu um espírito aqui, os encarnados, o espírito. Se nós nunca vimos, nós somos cegos diante disso. É igual o cego diante da luz, o cego de nascença, né? Porque o que nasceu enxergando, ele já viu a luz. Mas o cego de nascença, ele nunca viu a luz nessa encarnação. Mesmo assim, ainda não é tão completa a ideia. Né? Então, ó, ele difere de tudo que conhecemos com o nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. Tá? O cego de nascença julga ter todas as percepções. Pelo ouvido, porque ele ouve alguma coisa. Pelo olfato, porque ele sente, né? O olfato, sente cheiro, né? Eu não tenho olfato. Então, algumas coisas que eu conheci até perder o olfato, eu poderia dizer, mas mesmo assim, você consegue explicar o cheiro de alguma coisa? Você arranja um monte de objetivo para falar do cheiro de quê? De uma coisa estragada, de uma coisa podre? Você vai comparar, mas você não vai conseguir descrever esse cheiro. Entendeu? Eu perdi o olfato, deve ter uns 10 anos por aí. Totalmente. Já tentei recuperar, o médico falou que não tem nada errado, mas eu não sinto cheiro. Certo? Mas tudo bem. Se chegar para mim e falar de um cheiro novo que está acontecendo aqui, ou alguma coisa que eu nunca senti, não tenho noção nenhuma. Não vou poder falar nada a respeito. Certo? Aí fala do olfato, fala do paladar, que é o gosto, né? E o tato. Certo? Mas tudo isso que os nossos sentidos percebem, nós ainda não conseguimos descrever com clareza, explicar. Da mesma forma que não conseguimos explicar o Espírito. Certo? Você quer falar? Não? Não, você mesmo, você olha para trás. Tem muita gente que te vê e pediu o nome dela. Tainá. Não, que eu tive a impressão que você levantou o dedo. Não compreende. Sim. Fácil de preferência, né? Pode. É fácil? Não pode. Fala da diferença diferenciada, mas tem analogia para nós, então a ideia não pode ser percebida pelos sentidos. No caso, como se dá, então, a mediunidade, a mediunidade é como sentir. Essa pergunta é para quarta-feira. É. Não, porque sobre mediunidade. Não, ela fugiu da quarta. A mediunidade, assim, bem resumidamente, seria como a extensão dos sentidos. Ampliação dos nossos sentidos atuais. Falou dos 5 sentidos atuais. Está falando o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada.
quintessenciada é como você pegar a matéria e passar 5 graus avançando na busca da essência dessa matéria. Isso. Entendeu? Na homeopatia, eles fazem um trabalho com uma gotinha de uma planta qualquer lá, né? E vão passar por um processo. E em cada fase do processo, aquela gota misturada com algum outro produto vai fazer um efeito, né? Então ela vai passando e os efeitos vão sendo diferenciados. Parece que até a quinta essência, né? Eu não sei muito bem como é que é, mas mais ou menos por aí. Mas aí, como é que você explica isso? A questão é entender, é explicar e entender, certo? Que é exatamente o que os Espíritos estão colocando aqui, né? Nessa pergunta que foi feita. Como é que vai explicar? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Essa é a questão. Essa é a resposta que eles deram fazendo uma pergunta. Nós temos uma linguagem insuficiente e não temos com o que comparar. Então, como que a gente compara os Espíritos? Para a gente ter um mínimo de entendimento. Falar, os Espíritos guiaram os pastores lá, né? Tinha as estrelas que guiaram os pastores até o lugar onde Jesus nasceu. Aí aquelas estrelas eram Espíritos. Ou eram uma materialização luminosa que eles utilizaram para materializar uma mensagem para guiar os pastores. Então não eram os Espíritos, eles não foram vistos. Utilizaram um recurso. Quando os anjos vêm lá e se materializam para os pastores, dá para falar com eles do nascimento de Jesus também, né? Quer dizer, não foram os Espíritos que foram vistos pelos pastores. Foi vista uma materialização de uma forma humana que ainda é sutil, mas não tão sutil porque foi possível ser vista. Ou seja, eles materializaram o perispírito que eles têm, que já é bem leve, eles materializaram para ser vistos. Mas pode também, provavelmente pode ter acontecido isso, de eles terem o que nós chamamos de mediunidade, de clarividência ou de vidência, e aí é a expansão da visão. Entendeu? Então, em algumas situações, a mediunidade é a expansão do sentido material. É ampliação, não muito maior. E aí ela vai variar de acordo com as condições de cada um, de cada médium. Quando João descreve, por exemplo, como ele foi arrebatado para receber o Apocalipse, quer dizer, ele falou de uma forma de mediunidade, que não é muito comum, né? Então ele foi arrebatado, foi levado ao plano espiritual, provavelmente numa situação bem avançada, bem elevada, para ter contato com espíritos muito elevados, e ele conseguiu trazer para nós e descrever de forma totalmente simbólica tudo que foi passado por ele em termos de informação. E isso já está materializado aqui na letra do livro que chama Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Certo? Está materializado na letra. Aí você pega o Apocalipse. Bom, de cara a gente fala assim, Apocalipse? Ah, não quero nem ver. Né? Por quê? A gente não tem coragem nem de pegar para ver se vai entender alguma coisa. Né? O André falou aqui da Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A maioria das pessoas que pegam a Evolução em Dois Mundos nem tenta ler. Outro dia eu vi uma pessoa falar, eu achei ótima a segunda parte da Evolução em Dois Mundos. Eu falei, é bem mais leve mesmo. Certo? Mas é a primeira parte. E quantos outros livros? Mecanismo da Mediunidade. Você pega, está materializado lá. Quer dizer, já tem palavras para explicar algumas coisas. Mas às vezes não temos o desenvolvimento intelectual suficiente para entender aquelas palavras que estão ali.
Porque não é só as palavras. Nós vamos ter que buscar o entendimento da essência dessas palavras. O que está por trás. O que quiseram ensinar com aquilo? Pega as parábolas de Jesus e estão 2000 anos depois, ainda são mistérios. Muita gente lê a parábola e não entende nada. Que agora, 2000 anos depois, uma coisa que foi escrita, se tiver hoje literalmente como está escrito, foi escrito na época, não dá ainda para entender. Aí você tem que estudar. Então a proposta é, temos que estudar. Não para entender de imediato, mas para desenvolver a inteligência e atingir o nível de entendimento que nós vamos gradativamente aprendendo, desenvolvendo mais, aprendendo mais, aperfeiçoando a inteligência, acumulando esse aperfeiçoamento até chegar numa posição espiritual em que nós voltaremos aqui na Terra e teremos condições de entender bem mais do que a grande maioria das pessoas que vivem na Terra. Que foi o que aconteceu com muitos desses cientistas. Estavam intelectualmente muito mais avançados do que as pessoas comuns da Terra. Por isso se destacaram. Deixaram alguma orientação, algum entendimento, escreveram, explicaram, descobriram, criaram, né? De fato, eles inventaram um monte de coisa, não inventaram nada. Eles só trouxeram informações de coisas que já existiam, que eles já viram, que já entenderam, que já conviveram com algumas dessas coisas em outros planos. São espíritos que estão vindo de planos mais elevados do que a Terra. Já passaram por mundos igual à Terra, talvez pela Terra mesmo. Então, eles já aprenderam tudo que é possível e necessário entender na Terra. Mas precisam desenvolver as partes mais elevadas, e aí o que eles trazem fica como desafio para nós buscarmos o entendimento. Aquele livro veio capítulo lá, ele está participando de uma reunião de uma entidade que materializaria para trazer essa palavra. E o autor diz assim para ele: já não tem mais a forma humana. Então, já disse, não tem. Como assim não tem a forma humana? Vamos pegar essa pergunta. 32, fazemos uma analogia, é o Asclepios. Aí ele vai falando, mas ele pertence ao grupo de seres angélicos e tal. Aí a pergunta do André Luiz mostra como que nós temos uma ideia ainda muito materializada. Ou seja, ele já desencarnado, vivenciando, já pode ter passado por diversas experiências, pois já tinha o livro, consular, mensageiro, funcionário, aí vem os obreiros da vida, os obreiros depois funcionário. E a entidade fala, não, o Asclepios pertence à humanidade, não tem a forma humana, então, mas está muito elevado. E o objetivo dele é ir para Júpiter, para participar de uma assembleia de espíritos para determinado tipo de trabalho. Aí vai falando, e os espíritos que estão em Júpiter estão aspirando a trabalhar no sistema solar, no núcleo central, que é o Sol. E os espíritos que estão no Sol estão aspirando a se juntar com os espíritos que estão organizando a vida da constelação de Hércules, do qual nós fazemos parte. Então, várias constelações, a nossa sistema solar faz parte da constelação de Hércules. Ele vai descrevendo assim explicitamente, ou seja, mostrando essa hierarquia, mas a gente voltando para a nossa pequenez, pensando, poxa, qual é a forma então de Asclepios? E é da Terra. Já não tem mais a forma humana. Como que ele, então, se apresenta na esfera onde se juntamente com os outros?
Porque quando ele se materializa mostrando no seu perispírito a forma que ele teve na sua última encarnação na Terra. Aí então dá interessante, o Asclepius é uma entidade que, se quiser, pode retornar ao plano físico, porém, uma média de 5 a 8 séculos, 500 a 800 anos. É o tempo. Pode ser que reencarnar hoje, ele só vai querer reencarnar daqui a 800 mil anos. O que seria? Para a gente pensar. Aí tem que ver esse tempo aí, se o tempo de lá vai ser igual ao tempo, contado igual ao tempo daqui. Aí, no caso, a analogia... Então tá, então eu te respondo. Eu vou te responder então. Ele fez a pergunta, não fez? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Tá? Então, tem muita coisa. Tem muito assunto, né? Mas vamos pausar, né? Vamos pausar aqui e vamos continuar, né? Aí, bom, então o Kardec disse, né? Falou dos sentidos, né? O olfato, o paladar, o tato, não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Então, o cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, olfato, paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Tá? Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Nos colocou sentadinho numa gilete, balançando as perninhas, né? Baixinho demais, ok? Todo mundo aqui já viu a escala espírita, não já? Nós não chegamos nela aqui ainda não, mas já passamos por ela outras vezes. Tá? Vamos fazer só para a gente relaxar um pouquinho, né? Cadê? Ali, lá para cá. Está escrevendo? Tá. Tem muito tempo que eu não faço a escala espírita, não vou fazer? Como é que a gente faz? Sei não. Faz de conta que isso aqui é uma pirâmide, tá? Certinho. A escala espírita divide os espíritos em 3 ordens: puros, bons e imperfeitos. Onde nós estamos? Puros, bons e perfeitos. Vamos ver se nós estamos nos conhecendo. Hã? Puro? Os imperfeitos, 1, 2, 3, 4, 5. Os imperfeitos estão divididos em 5 classes. Os bons em 4 classes. E os puros, 1. Então aqui é a primeira e aqui é a 10ª. Então, dentro da escala de evolução, a gente está crescendo daqui para lá. Oi. E também ele é dirigido a várias classes, porque ele fala no coração e no Deus. Sim. Todos eles, e é dirigida a cada nível de evolução. Isso. Mas o que encaixa melhor aqui, que eu acho, é o versículo 8 do capítulo 5 do Mateus, que faz exatamente o que você falou aí. Bem-aventurado. Você está antecipando o negócio. Espera aí um pouquinho. O 10º lugar é o impuro. Tá?
O primeiro lugar, puro. Tanto a classe quanto o primeiro lugar. Certo? Tanto a ordem quanto o primeiro lugar. Nós estamos viajando do impuro para o puro. Certo? Isso é a evolução. Estamos viajando do impuro, começamos aqui na condição humana, faz de conta, tá? Começamos aqui e iniciou a viagem. Impuro até atingir a condição de puro. Ok? Cada um aqui vai ter um título, nós não vamos considerar os títulos. Nós vamos considerar só esses dois aqui, exatamente por causa do capítulo 5, versículo 8 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. O que significa isso? Eles não verão a Deus. Eles entenderão a lei de Deus, de uma forma totalmente ampla. Então, eles que eu falo, nós, quando atingimos essa condição, porque nós já ouvimos isso de Jesus, né? Que o João já falou aqui. Nós já ouvimos do Evangelho, está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração. Ou seja, aqueles que passaram por todos os graus da escala de evolução para atingir a pureza de coração, e aí eles terão todo o entendimento de Deus, que será através das leis que vêm sendo reveladas para nós aqui. Quando a gente fala assim, primeira, segunda e terceira revelação da lei de Deus. Então a gente fala, primeira, segunda e terceira revelação. De quê? Da lei de Deus. Por que dá para entender assim? A primeira não foi os 10 mandamentos? Aí, bom, os 10 mandamentos com Moisés. E depois? Depois, com Jesus, basicamente, do capítulo 5, a partir do versículo 17, que ele fala que não veio derrogar a lei ou destruir, ele avisa e faz comparações entre a lei do Moisés, que foi mal entendida e mal interpretada até então, e ele dá uma outra visão do entendimento da lei, Jesus. Certo? Mas depois ele não fala que viria o outro Consolador, que ele mandaria um outro Consolador, que nos ensinaria todas as coisas inerentes à condição da terra. Então nós vamos entender, porcamente, vamos dizer assim, que se atingirmos a condição de puros, nós teremos um entendimento amplo da lei de Deus. Mas no ponto que nós estamos aqui, essa pureza está muito longe. Porque essa pureza, se nós temos Jesus como guia e modelo, ele é a nossa referência. Alguém aqui, tudo bem, imitar Jesus em todos os sentidos? Então aí já começa a baixar a nossa bola, né? Aí eles falam assim, características principais dos imperfeitos. Domínio da matéria sobre o espírito. Influência da matéria sobre o espírito. Estamos imperfeitos? Os bons. Domínio do espírito sobre a matéria. Já somos bons? É só para a gente comparar um pouquinho. Vamos aproveitar para conhecer a gente um pouquinho, né? Qual que é a nossa preocupação, a nossa principal preocupação diária? Com Deus? Com Jesus? Com a nossa vida espiritual? Com o nosso crescimento espiritual? Ou com a manutenção da vida material? Não é uma condenação isso não faz nada não. Mas esse é o nosso momento. Essa é a nossa preocupação do momento. Nós estamos preocupados com a nossa manutenção material, muito mais do que a espiritual,
espiritual ainda quase zero, né? Estamos preocupados com as pessoas físicas. Nós não temos ainda uma visão boa, tranquila, da essência das pessoas. Porque nós vemos corpos. Nós não temos entendimento de espírito. A gente só está sabendo que existe. Mas não tem o entendimento da essência das pessoas com quem nós convivemos. Não entendemos ainda e não enxergamos claramente nas pessoas espíritos encarnados. Vocês olham para mim aqui e não veem o espírito, não imaginam um espírito encarnado. Se vocês olharem para os meus defeitos e para as minhas qualidades, não vão enxergar um espírito encarnado em um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Vão enxergar uma pessoa num corpo físico cheio de defeitos, fazendo um monte de coisa errada. E não vamos conseguir entender com uma relativa clareza a essência dessa pessoa, dessa personalidade, para entender que ela está numa mesma faixa de crescimento como nós, como eu estou, como todos estamos. Entendeu? Por quê? Ainda estamos sob o domínio da matéria, da vida material. E não está errado, porque estamos muito baixo na escala de evolução. Certo? Qual é o processo que a gente está vivendo, então, aqui, agora? A grande maioria de nós, eu não me atrevo a dizer que todos nós, porque com certeza, tem muito espírito na Terra, muito assim, sem exagerar, né? Tem alguns espíritos na Terra que já vieram de cima e que vêm aqui para ajudar, porque senão ia ser um caos total, né? Então eles descem, encarnam na Terra em missões especiais para nos ajudar. Mas eles usam corpos materiais. Quando Jesus veio, pouquíssimas vezes ele foi identificado em momentos muito especiais como Espírito, como o Messias, como o Filho de Deus. Mas na grande maioria das vezes ele foi visto como pessoa, como homem. Eles queriam crucificá-lo, porque se crucificasse, se matasse ele, supostamente acabaria com as ideias todas que ele estava trazendo. Enganado, né? Porque as ideias não estavam relacionadas exclusivamente com a personalidade. A essência dele ninguém viu. Ou poucos viram, mas será que acreditaram? Será que depois, o Pedro, né, como os médios de hoje aí, naquele momento que ele fala lá, que ele perguntou, né, quem dizem que é o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, no momento de elevação, né, mediunidade aflorada, nós diríamos hoje, vós sois o Cristo, o Filho de Deus. Mas será que uns 5 minutos depois que o Pedro falou isso, será como que ele ficou? Será que ficou igual alguns médios de hoje ficam? Ai meu Deus, será que foi mesmo quem eu falei que era? Será que esse Espírito é mesmo quem eu falei que ele é? Será que eu não fui enganado? Tem isso hoje? Será que tinha isso naquela época? Aí por que tem hoje, por que tinha naquela época e continua, parece que está se repetindo, né? Porque nós não estamos nos conhecendo e não estamos conhecendo as doutrinas, o trabalho que nós fazemos. Nós ainda não estamos valorizando as mínimas, pequenas coisas que acontecem conosco do ponto de vista espiritual. E por causa disso, não estamos vendo nas pessoas essa essência que todos somos. Então, esse é o ponto de, vamos dizer, de partida, não, mas de continuidade do nosso entendimento das pessoas e da vida. Se não buscarmos esse entendimento além do corpo, nós não entenderemos as pessoas. Então, como que eu vou definir espírito se o que eu consigo realmente ver é corpo? Aí tá.
Nós temos aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. É isso mesmo, né? 10º, 9º, 8º, tá. No Evangelho diz que existem 5 categorias de mundos, não é? Primitivos, prova e expiação, regeneração, felizes e celestiais. Certo? Tem 10 classes, 5 categorias de mundo. Podemos ousar e colocar uma categoria de mundo para cada 2 classes? É só para a gente fazer essa suposição, não? Não pode, por quê? É? Pois é, mas aí você estraga a minha matemática aqui hoje. Então, mas em cada classe tem divisões, tem gradações. Entendeu? Então, essa casa celestial, ela começa aqui, né? Pode começar aqui e vai terminar lá. A classe de primitivos, vamos imaginar assim, que ela começa aqui, tá? E vai terminar aqui. Quando ela termina aqui, inicia a outra categoria de mundo, tá? Que é prova e expiação. A Terra é prova e expiação? Onde nós estamos então mesmo? Nós estamos aqui, ó, viajando do 8º até o 6º. Né? Estão chegando? Estamos? Já podemos dizer que estamos no final da regeneração? Não, no final, para atingir a regeneração? Não, então, final da prova e expiação para atingir a regeneração, que seria o próximo, né? Certo? Regeneração. Podemos dizer isso? Que estamos chegando aqui nesse finalzinho aqui? Mas tudo bem, deixa a interrogação aí. Cada um pensa depois. Né? Mas já deu para entender onde eu estou querendo chegar? Já deu para entender a resposta? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Por quê que não tem termo de comparação e a linguagem é insuficiente? Porque ainda estamos muito atrasados em relação ao desenvolvimento maior. Se a gente colocar percentual aqui, sem preocupar com matemática, tá, gente? Só para a gente entender, para ter uma ideia. Se a gente dividir aqui, né, o ponto máximo é 100, né? E o mínimo aqui é 0, né? Se for dividindo aqui, vai ser 20% em cada categoria de mundo? Só para ter uma ideia. É claro que não é, se for por uma matemática correta mesmo, não é isso. Mas para a gente ter uma ideia. Aí a gente poderia falar assim, bom, então nós estamos no máximo atingindo, né, 40% da evolução. Certo? 20. Repito, só para a gente pensar a respeito, tá? Não tem nada de concreto aqui, nem nada de absoluto, não. É para a gente fazer uma reflexão, tá? Usando os números, usando as ideias, tá? Aí, bom, então, com essa ideia, a gente se posiciona assim, estamos no máximo a 40. Isso significa que falta 60. Será que isso tem alguma coerência em relação à realidade que a gente está vivendo?
Então, tem 40% de bem na Terra. E os outros 60% estão destinados ao mal, ao que a gente chama de mal, à ignorância, ao desconhecimento. E o que é o mal? O que nós chamamos de mal, o que nós definimos como mal, é o resultado de experiências mal feitas dos nossos irmãos na Terra. Nossos e dos nossos irmãos. Então, toda vez que eu fizer alguma coisa que der errado para alguém, essa pessoa vai dizer que eu fiz um mal. Mas essa mesma coisa pode dar certo para alguém que vai falar que eu fiz o bem. Não é assim que funciona? Então, há uma divisão nisso aí. Então, o mal é relativo, o bem é relativo, né? A verdade é relativa, fica tudo relativo, porque estamos numa posição aqui bem inferior ainda. E aí, voltando ao que Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se estamos ainda abaixo do meio da purificação, estamos abaixo do meio do entendimento de Deus. Por isso, há mais erro, pelo menos aparentemente, do que acertos no geral aqui para nós. Certo? E aí, o que é que nós precisamos fazer? Buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar aperfeiçoamento e colocar em prática aquilo que já é possível. Fazer o máximo de bem possível de acordo com o que nós aprendemos. Então, eu pego o Evangelho, entendo o Evangelho e faço o bem que eu entendi da mensagem do Evangelho. Com certeza, esse bem vai ser visto como mal por outras pessoas. Porque Jesus veio, praticou o Evangelho aqui e ele foi condenado à crucificação, que era a pena máxima, a pior pena aplicada a um grande malfeitor. E ele foi crucificado. Então, o que ele mostrou? Como que seria o nosso processo de evolução aqui na Terra? Nós viveríamos com uma série de contradições, mas precisaríamos nos vencer, vencer o mundo, vencer as coisas do mundo e ficar com o que nós entendemos do que ele ensinou dentro de uma coerência, de acordo com esse entendimento todo que a nossa inteligência permitisse. E isso significaria que, ao começar a seguir exatamente aquilo que ele ensinou, nós nos afastaríamos do mundo. Nós ficaríamos distantes do mundo. Estamos fazendo aquele estudo aí da última ceia. A gente está estudando o capítulo 15 do Evangelho de João. Vai ser publicado agora. Eu e o Marcelo sempre estamos fazendo. A gente está terminando, essa aí é a 10ª fase. É o 10º estudo sobre o assunto. E está falando exatamente, um dos títulos que tem lá, em algumas versões da Bíblia, está lá, o ódio do mundo. O ódio aos discípulos. Um outro na Bíblia de Jerusalém, em uma versão está lá, o discípulo e o mundo. Mas ele começa falando que nós seríamos odiados pelo mundo. Então a gente precisa conhecer todas essas informações que ele passa, buscar um bom entendimento e vencer a nós mesmos, vencer as mazelas que o mundo apresentar e considerar que nós não vamos agradar a todos, né? Mas vamos atingir o objetivo se fizermos bem dentro daquilo que Jesus ensinou. Para isso, tem uma questão muito interessante que eu acho bom a gente colocar sempre. É uma pergunta capciosa, né, que a gente precisa fazer e perguntar e se entender, né? Já que fizeram uma pergunta capciosa para mim, agora posso fazer uma, né? Pode? Nós vamos colocar o Evangelho na vida ou a vida no Evangelho?
Hã? Colocar o evangelho na nossa vida? É isso? Hã? Não, não complica não. Colocar o evangelho na nossa vida, nós somos vida. Tá? Colocar o evangelho na vida ou colocar a vida no evangelho. Colocar, escuta a pergunta, colocar o evangelho na nossa vida ou colocar a nossa vida no evangelho. Ou seja, pegar a essência do evangelho e colocar na nossa vida, ou pegar a nossa vida e colocar no evangelho. Daqui a pouquinho se me obriga a responder sem eu querer. E aí? Todo mundo pensando, né? Pois é. Um homem chega em sua casa e encontra lá um expositor espírita, um orador espírita. Tá? Chega embriagado. O orador está lá com sua Bíblia na mão, seus livros na mão lá, estudando. Aí ele diz para ele de repente, não, eu bebo o que Jesus bebia. Aí o orador olhou para ele assustado, né? Hã? É, Jesus bebia. Eu posso provar, inclusive. Está escrito na Bíblia. Tá? Aí foi lá e pegou a Bíblia. E trouxe, abriu. Está aqui, ó. As bodas de Cana. Tá? Na maioria das Bíblias está escrito as bodas de Cana, que não põe acento. É boda de Caná, né? Certo? Aí mostrou para ele as bodas de Cana. Aí ele fala assim, nesse dia, Jesus bebeu tanto que saiu pela rua perguntando quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Está escrito na Bíblia isso? Tá? Não, está escrito isso na Bíblia? Hã? Não, está escrito desse jeito. Tá. Pode pegar a Bíblia. Está escrito desse jeito. Hã? Não. Que ele bebeu não está escrito, não. Mas aí é a interpretação. O que eu quero chamar a atenção para isso? Para responder a pergunta que eu fiz. Quem pega a Bíblia e usa para justificar o alcoolismo, está colocando o Evangelho na vida. Quem pega a Bíblia para entender, retirar da essência dela o ensino moral e descobre que está totalmente equivocado e resolve mudar, esse está colocando a vida no Evangelho. Certo? Então, é muito comum as pessoas usarem textos bíblicos, versículos bíblicos, e tirando do contexto. No caso, é claro que tirou do contexto, né? Então, tira um versículo do contexto, faz uma interpretação totalmente favorável à pessoa, ao momento que a pessoa está vivendo, ao comportamento que ela tem. O que significa? Ela está colocando o Evangelho na vida. Ou seja, está usando o Evangelho para justificar a vida do jeito que é. Pode se tornar um autoconhecedor do Evangelho, mas que está com o Evangelho só na superfície, não penetrou. O outro é o que está estudando, descobrindo a essência, descobrindo a moral do Evangelho e se transformando para fazer a adaptação da sua vida à moral do Evangelho. Então, esse é que está no caminho correto. Certo? Supostamente. Mas fica a interrogação aí. Tá bom? Entenderam a ideia? Então, gente, nós vamos estudar gradativamente, considerando todos esses detalhes. Tem uma série de armadilhas, uma série de detalhes
que a interpretação pode nos levar a cometer enganos. Então, por isso, estudar conversando, discutindo o assunto, é saudável discutir o assunto. Discutir, sim, dialogar sobre o assunto. Uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra coisa. As interpretações têm a verdade de cada um, mas nenhuma verdade de cada um é verdadeira, é definitiva. Todos temos parcelas. O Espiritismo não tem verdade absoluta. Tem parcelas da verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade absoluta está muito acima, é Deus. Tá? Então, com parcelas da verdade, nós vamos atingir os nossos objetivos. Aí sim, nós teremos a resposta para essa questão aqui. A explicação. Teremos as imagens para passar, para definir as imagens e mostrar para as pessoas que também já entenderão essas imagens o que se quer dizer, como se quer definir espírito. Aí nós vamos entender. Por enquanto, nós vamos ficar com essa resposta que eles deram aqui. Ou seja, ainda não estamos em condições de entender isto, mas já temos condição de entender muita coisa, não é? Então vamos entender o que é possível, fazer o que é possível, cumprir esses nossos compromissos atuais até atingir a nossa evolução maior. Alguém falou? Hã? Não? Ah, é da atrás. Para mim alguém estava falando. De repente eu estava virando médio aqui, não estava sabendo, né? Médio audiente. Hã? Deve ser mais ou menos assim, né? Tem uma parede aqui, os espíritos conversando atrás da parede lá, e eu ouvindo aqui, começa a passar médio auditivo, audiente. Bom, ficamos aqui na 83, né, para a próxima. A semana que vem vai ter um estudo especial, né? Muito especial, eu diria. Certo? Por quê? Por que é muito especial? Porque modestamente eu vou fazer, olha só que tristeza. Eu já estou avisando para ter tempo ainda, quem quiser fugir, fuja. Não, não é 9 horas ainda não, falta 1 minuto. 2. Né? Falta 2 minutos aí. Delan está aqui para não me deixar mentir sozinho. Ah, ele está gravando. Gente, então vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Jesus a oportunidade, né? Agradecer mais uma vez pelo estudo inicial, pela proposta que nós estamos tendo de buscar os conhecimentos, né? O André trouxe vamos dizer, um resumo da questão científica, da importância da nossa busca científica. Nós trouxemos um pouco também dessa busca da religião, de Deus, de Jesus, do conhecimento do Evangelho, e nós vamos juntar tudo. Ciência, filosofia e religião. Vai juntar tudo isso aí e vamos atingir um bom entendimento da vida, das coisas e de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus amigo, estamos aproveitando este momento e transformar essa oportunidade em vibrações positivas para todas as nossas famílias encarnadas, as nossas famílias desencarnadas, por todos aqueles que estamos ligados à Terra como espíritos, nos 2 planos, buscando um entendimento cada vez maior e melhor da Tua lei, dos Seus ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática a partir de nós, para construirmos a paz verdadeira, legítima e definitiva. Obrigado, Senhor, por esta casa, pela sua direção espiritual e material, por todos que por aqui passam nos 2 planos da vida e que participam direta ou indiretamente de todos os trabalhos aqui realizados. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre, que assim seja.